Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Seja bem-vindo a este último estudo bíblico da última quinta-feira de janeiro, né? Estamos juntos aí caminhando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando para o encerramento, né? Encerraremos no próximo mês, mas temos já caminhado há algum tempo em pequenas porções do livro de Atos dos Apóstolos para tentarmos juntos, eu e você, extrairmos do texto sagrado conhecimento, conhecimento histórico, conhecimento doutrinário, valores, indicativos espirituais. E nós temos aprendido com os cristãos do primeiro século, né? Esses nossos irmãos que viveram ali, o que nós chamamos de igreja primitiva, né? A primeira igreja cristã existente. Antes mesmo de termos algum tipo de placa de igreja, quer seja católica, batista, presbiteriana, as estruturas denominacionais elas não existiam ainda. Aqui existia os primeiros cristãos, né? A igreja cristã que estava se formando, que havia ali um primeiro passo ali de formação, e que eles estavam de transição de um judaísmo legalista para um cristianismo com uma compreensão da graça, do amor de Jesus, né? E os judeus não aceitaram isso naquela época, tanto que perseguiram e mataram a Jesus. Agora aqui nós vemos também os apóstolos sendo perseguidos pelo Sinédrio. Paulo, ele é preso, né? Nós vimos tudo isso durante todo esse tempo de estudo. Se você perdeu, você pode voltar e ver os primeiros episódios depois aí, quer seja no YouTube ou quer seja no Facebook. Basta que você clique na tag Estudo de Atos na Igreja do Coração, que vai aparecer todos os vídeos para você aí do estudo de Atos dos Apóstolos. E aqui nós já chegamos num ponto em que Paulo agora está sendo perseguido. Paulo foi preso, ele está ali já há 2 anos preso ali em Roma. Ele está sendo acusado pelos mesmos sinédrios que acusou Jesus, e ele está diante de uma condição mais especial do que a condição de Jesus, porque ele era cidadão romano, ele tinha o título de cidadão romano, então ele tinha que ser julgado pelas leis romanas, diante de autoridades romanas, e tinha direito à ampla defesa. Na semana passada nós vimos como Festo ali, o governador, se saiu diante desse julgamento de Paulo, né? Ele não mandou matar Paulo, ele meio que absolveu Paulo, mas manteve Paulo preso para agradar os judeus. Então Paulo está preso, é nessa prisão de Paulo que ele escreve muitas das suas cartas, né? E Paulo agora aqui, nesse momento, passados 2 anos de prisão, ele vai ser, o poder vai ser transferido. Então, Félix passa agora o poder para Festo, né? Pórcio Festo. E vamos ver o que esse Pórcio Festo vai fazer. O que Festo vai fazer quanto a esse prisioneiro que está sob a jurisdição dele lá, né? Atos capítulo 25, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 25, versículo 1 em diante, está na sua tela aí. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra o interesse do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele
muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por estes judeus são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César, apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Então aqui, o que nós observamos é que o substituto de Félix, Festo, também como bom político, quer fazer a política de boa vizinhança em relação aos judeus ali que acusavam Paulo e tenta, de certa forma, colocar Paulo no paredão, né? Apertando Paulo. Como cidadão romano, eu repito, disse isso semana passada, digo hoje de novo, como cidadão romano, Paulo tinha direito à ampla defesa. Por isso que Paulo não foi morto, porque ele tinha essa prerrogativa, ele poderia ter direito à ampla defesa. Félix não iria fazer isso, e Festo também agora, na tentativa de agradar os judeus, coloca Paulo na parede, mas Paulo faz aqui um apelo a César. César aqui. E depois ocorre uma consulta de Festo ao rei, mas o César que ele menciona aqui é Nero, né? Nesta época, Nero estava debaixo de uma grande influência estoica, né? Os estoicos, a filosofia estoica, era a filosofia que influenciava Nero nesse momento, e Nero ainda não tinha dado aquele surto que ele deu anticristão, né? Ele surtou, toda a sua psicopatia ficou evidente com o seu surto, e ele projetou toda a sua frustração interior e toda a sua maldade nos cristãos. Mas aqui, nesse momento que Paulo faz o apelo a César, ele ainda não havia tido esse tipo de comportamento. Como eu disse, Sêneca que era o filósofo predileto dele, e ele, Sêneca, como um bom estoico, ministrava ao coração de Nero, e Nero estava seguindo a filosofia estoica. Paulo faz o apelo para se safar. Paulo faz o apelo porque ele sabe que se ele volta para Jerusalém, o que estava acontecendo aqui antes? O que estava acontecendo aqui antes é que os judeus estavam se armando de novo mais uma emboscada para ele. Se ele aceita, se ele fala, não, tudo bem, então vamos voltar para Jerusalém, e a gente vai para lá e eu vou ser julgado, ainda que na sua presença lá, eu vou ser julgado, e nós vamos resolver isso lá em Jerusalém. Paulo teria sido morto. O que Paulo faz? Ele apela a César. Paulo aqui está usando do seu direito, sempre usando do seu direito. Eu tenho dito isso já há alguns estudos atrás, eu comecei a dizer, e vou repetir hoje de novo. Você cristão é um cidadão que tem direitos, deveres. Você é um pagador de impostos. E quando você se encontra em situação de injustiça ou situação de contrariedade ao seu direito, a voz contrária a você, você deve requerer o seu direito. Paulo aqui requereu o direito dele. Paulo aqui, ele faz uso do direito dele. Nós vamos ler agora o capítulo 25, a partir do versículo 13, mas eu quero dizer para você que nos acompanha agora que você tem, como cristão, assim como Paulo teve o direito de requerer ali a prerrogativa da sua cidadania, requerer ali a prerrogativa de ter ali o seu direito respeitado, todo cristão também deve ter o direito respeitado. Eu, você, todos nós somos cidadãos e devemos exigir politicamente o nosso direito, juridicamente o nosso direito e socialmente o nosso direito. Pois bem, aqui Paulo faz esse apelo, ele apela a César, Festo aceita, e no versículo 13 em diante, Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo.
Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até o dia em que pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Então aqui, Festo recebe um visitante ilustre, que é o rei, não o imperador. O imperador César, que é a última instância. O rei, Agripa, um amigo de Festo, faz uma visita a Festo, e Festo fala, consulta, pede ao seu amigo ali um conselho de amigo. Festo, como governador ali daquela província, pede que ele o oriente. O que você acha desse assunto? E aí conta o assunto para ele. Conta de novo, repete de novo aquilo que nós já vimos na semana passada. Todas essas etapas do processo ali contra Paulo. E aí o rei Agripa diz: olha, eu quero ouvir esse Paulo. E aí veja bem agora, no versículo 23, do 23 em diante, essa conversa de Paulo com o rei Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Pois bem, o que acontece aqui agora é que Paulo vai ser colocado diante do rei Agripa e ele vai se defender, ele vai testemunhar ao rei Agripa sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Eu queria que você voltasse comigo aqui agora, na sua reflexão, no seu pensamento aí, tudo o que aconteceu com Paulo até então. Paulo, ele faz as suas viagens missionárias. Paulo, ele está ali propagando a palavra de Deus, envolvendo-se com os trabalhos missionários de Deus. Ele causa um grande alvoroço por onde quer que ele passe, porque aquela palavra dele era uma grande novidade, e aquela palavra converte várias pessoas a Jesus de Nazaré. Essas pessoas começam a seguir Jesus, essas pessoas começam a, agora, nesse momento, entregar as suas vidas a Jesus. Paulo vai de viagem em viagem, levando o evangelho de Jesus, e depois ele faz um círculo e volta. Ele volta até Jerusalém, ele volta até Roma, Cesareia, ali, toda a região da Judéia ali. Ele pega e ele já se tornou famoso como agitador, porque os judeus
queriam apagar a imagem, a mensagem de Jesus e queriam apagar toda aquela história que veio anterior, né, de que o Nazareno havia ressuscitado, de que ele havia tido uma ascensão ao céu. E aí ele, de posse daquela mensagem efusiva do Evangelho, prega o Evangelho ali a várias pessoas. Quando ele chega por exemplo, em Éfeso, Atenas, Grécia, ele também é mal recebido por aqueles que não criam nas palavras que ele proferia. Então ele começa a ficar famoso de forma positiva como um enviado do Senhor, como um enviado de Jesus, como um apóstolo de Jesus, como aquele que prega a palavra de Deus. Aqui o governador até menciona que ele é líder dos nazarenos. Não se esqueça, nós já estamos na história lá na frente, boa parte dos apóstolos já haviam morrido. Agora Paulo está fazendo a expansão desse trabalho e ele está sendo considerado líder, né? O líder agora dos judeus, dos cristãos, né? Ele é chamado de líder dos cristãos. Então ele já tinha um nome. E aí quando ele volta ali a Jerusalém, há aquele tumulto todo. Mas aí quando ele é preso, quando ele é levado preso pelos judeus, a autoridade romana, a autoridade estatal, não permite que os judeus o matem. Porque ele também é cidadão romano, ele tinha um título de nobreza. Ele tinha um título de cidadão romano, então ele não poderia ter sido condenado sem antes ter tido direito à ampla defesa, né? Ele tinha que ser... todo o direito de defesa deveria ser respeitado por um cidadão romano. Então nós temos primeiro Félix, que prende Paulo. Paulo fica 2 anos preso sob a tutela de Félix. Depois Félix passa a Festo essa tutela, né? Essa jurisdição agora de... E aí, chegando aqui nesse ponto, Félix, toda vez, repete a mesma história, tanto Félix quanto Festo, e agora para o rei Agripa. O que aconteceu com Paulo? Quando Paulo vai falar para o Agripa aqui agora, ele vai narrar o seu testemunho de vida como uma pregação para o rei Agripa também. Nós vamos ver depois. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse percurso paulino, né? Esse caminho paulino, né? Paulo se compromete com Jesus, começa a levar o evangelho de Jesus, começa a pregar o evangelho de Jesus e começa a pagar um preço caro por ser cristão. Só pelo fato de ser cristão. Ele não está pagando um preço alto aqui por ter quebrado a lei, porque todas as autoridades, quando mencionam o caso de Paulo, você observa isso no texto, né? Você observa no texto que todas as autoridades, quando vão falar sobre o caso de Paulo, as autoridades dizem assim: nós não encontramos crime algum nesse homem que mereça punição. Ou nós não encontramos nas ações deste homem nada que o desabone, ou nada que venha contra a nossa lei, né? De fato, era comum punir as pessoas sem haver direito à legítima defesa, ao amplo direito de defesa, perdão. Né? Jesus foi punido assim. Jesus não era cidadão romano, então ele foi julgado à revelia e mesmo sem ter nenhum crime, ele foi condenado. Foi condenado pelos judeus do Sinédrio, foi condenado pelo poder estatal romano. Pilatos lavou as mãos e Pilatos concedeu que aquele homicídio, aquele assassinato acontecesse. Mataram Jesus, né? Pelo dedo do Estado, pela caneta do Estado e pela imposição religiosa da época também. Aqui agora o que acontece é a mesma coisa, que Paulo, o diferencial aqui é que Paulo é cidadão romano e como cidadão romano, ele tem amplo direito de defesa, ele não tinha sido crucificado rapidamente, ele não foi apedrejado rapidamente, ele não foi logo condenado rapidamente, e todas as autoridades viam em Paulo lisura. Eles olhavam para Paulo e falavam: mas esse homem não fez nada. Esse homem não cometeu crime nenhum. A única coisa que esse homem fez de errado foi discordar do padrão normativo religioso da época. Então ele não estava agora como um criminoso, ele estava como alguém que discordava estava sendo perseguido porque discordava do Sinédrio, porque pregava uma mensagem diferente daquela mensagem do Sinédrio. Meus irmãos, Paulo, como um bom cristão, estava padecendo perseguição por causa da justiça de Cristo. Estava sendo perseguido. O Mestre Jesus disse isso.
Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado. Jesus falou que Paulo seria bem-aventurado e agora está vivendo isso. Paulo está vivendo isso. Paulo está sendo perseguido por causa da justiça de Jesus, por causa do amor a Jesus, por simplesmente dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, por simplesmente deixar que a sua vida agora seja moldada pelos ensinos de Jesus, por simplesmente não permitir que o mundo que o cercasse moldasse a mente dele, e por ter convicção de amor a Deus. Olha para você ver o que está acontecendo aqui com Paulo. A perseguição vem porque ele está seguindo Jesus. Só isso. Não é porque ele cometeu nenhum crime. Então, do mesmo jeito que acontece com Paulo, eu, você, todos nós, somos alvos de perseguição também. Perseguição do Estado? Sim. No Brasil, um pouco menos. Mas em outros países, muito. Países do Oriente Médio, o governo não permite que o cristianismo prospere. Pelo contrário, se você for cristão, você vai ser condenado à morte, pena capital. Pena capital. Países de orientação comunista, como a China, perseguição pesada em cima de padres, pastores e cristãos. Países totalitários de orientação comunista, como Coreia do Norte também, pena de morte. Internamento em campos de concentração. Então, há uma perseguição por causa do Estado em cima do cristão. Por quê? Porque Jesus liberta de qualquer opressão. Porque Jesus ele é anti-opressão. E o Estado, muitas vezes, ele é opressor. Ele quer oprimir, ele quer controlar. E, conhecendo Jesus, há uma liberdade, há uma libertação. Você é perseguido também por causa da sua crença em Jesus, até mesmo dentro da sua família. Eu falei do Estado, mas a gente pode falar da família. Paulo estava sendo perseguido aqui por causa do Estado, por causa do poder estatal, por causa do poder estatal / religioso. A família, às vezes, por não compreender a conduta cristã, os parâmetros cristãos, a ética cristã, a moral cristã, porque o cristão é diferente. O cristão ele não quer se envolver com as mesmas dinâmicas que qualquer pessoa que não tem uma orientação de Cristo em sua vida se envolve. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o cristão ele não se conforma. O cristão ele é sal e luz, ele não se mistura eticamente, ele não se mistura na prática, ele se mistura geograficamente, ele está com todos, né? Assim como Jesus comia com publicanos e pecadores, assim como Jesus comia com as prostitutas, estava junto dos pecadores, o cristão também ele está, assim como Jesus ele está, mas ele não imita esse comportamento, ele não concorda com esse comportamento, ele não coaduna com esse comportamento. Então aqui, o cristão ele é perseguido também por não fazer aquilo que as Marias vai com as outras fazem, né? Maria vai com as outras. Há uma multidão de cristãos que caminham junto, é uma multidão de nécios que caminham juntos para o inferno, às vezes, e o cristão não vai caminhar junto. E, às vezes, por não caminhar junto, dentro daqueles valores, dentro daquela ética distorcida, ou a moral distorcida, ou ter padrões morais bíblicos, o cristão é perseguido. O cristão sofre perseguição. O cristão sofre perseguição dos seus próprios amigos. O cristão sofre perseguição na escola, na faculdade. Se é curso de humanas, então, e você se declara cristão, pronto. Você é queimado na fogueira do currículo Lattes, né? Você é o... No entanto, eu e você, todos nós, assim como Paulo aqui, no texto que lemos, todos nós, nós contamos com a presença de Jesus para nos abençoar e para nos ajudar. Nós contamos com a presença de Jesus para nos guiar. Aqui Paulo está no meio de um julgamento. Na semana que vem, nós vamos ver o que Paulo fala para o rei Agripa. Você vai ver no capítulo 26 aí como que o Paulo descreve para o rei Agripa e como que a palavra poderosa de Paulo, o testemunho poderoso de Paulo, nada mais é do que um testemunho de vida de seguidor de Jesus, que não tem nada a ver com algum tipo de crime cometido ou algo errado. Então eu e você contamos com essa ajuda de Jesus quando somos perseguidos e somos seguidores de Jesus também para ser perseguido. Então, se você está sendo perseguido por causa da justiça, fique feliz. Se você está sendo perseguido por causa de Cristo, regozije-se, porque você está no caminho certo.
Regozije-se se você está sendo incompreendido, se você está sendo cerceado, se você está sendo taxado de homofóbico, machista, racista, sabe-se lá o que é que esse povo acaba jogando, essas pechas mentirosas sobre você. Se você estiver passando por qualquer tipo de perseguição, quer seja estatal, quer seja de amigos, quer seja dentro da sua própria casa, regozije-se. Regozije-se, porque os discípulos que vieram antes de nós, assim como Paulo, também foram perseguidos. Também foram perseguidos por amor a Jesus, também foram perseguidos, incompreendidos, alguns deles foram até assassinados. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor. Nós temos que perseverar. E essa é a palavra que eu queria deixar para você antes de nós finalizarmos aqui. Persevere no Senhor, continue firme, a despeito de qualquer perseguição, de qualquer incompreensão, de qualquer muro criado para impedir que você prossiga na sua vida, persevere com Jesus, continue com Jesus e saiba que mais cedo ou mais tarde qualquer tipo de muro não será barreira para impedir o seu progresso em relação ao que Deus quer para a sua vida, porque se Deus tem um plano na sua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, já diz o salmista. Persevere firme, não desista, não desanime, continue. Veio flechas, veio arcos de flechas contra você, veio espada contra você, veio perseguição contra você. Permita-se ser defendido pelo escudo da verdade, pela palavra da justiça, pela nossa arma. Defenda a sua alma, defenda as suas decisões. Mas continue perseverante. Se você é perseguido por Jesus, por causa de Jesus, não fique triste com isso. Fique feliz com isso, porque você está no caminho certo. Então, como Paulo aqui agora, nesse momento de perseguição que ele passava, continue firme. E veja bem, semana que vem vamos ver isso. Mas o testemunho que Paulo vai dar no capítulo 26 aqui agora é estonteante, é estrondoso e poderoso. Esse é o seu testemunho também. Dê um testemunho de Jesus, continue firme com Jesus e não se permita olhar para baixo, não se permita desistir, desanimar e retroceder na sua caminhada cristã. Fique firme e permita que Deus e o Espírito Santo conduza você na sua trajetória aqui. E depois desfrute daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, porque este é o plano de Deus para a sua vida cristã. Pois bem, antes de orarmos, finalizando esse nosso estudo de hoje, eu quero te fazer alguns convites. E o primeiro dele é: venha aqui no templo. Venha, está na Grande Belo Horizonte? Quero lhe convidar a estar conosco neste próximo domingo já, às 18 horas. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Venha celebrar conosco, venha adorar conosco, venha cantar louvores conosco. Vamos adorar juntos. Você é nosso convidado, a Igreja do Coração se alegra muito em poder contar com a tua presença aqui entre nós. E aí eu quero estender esse convite às nossas conexões também virtuais. Toda quinta-feira nós temos esse estudo bíblico online. Participe conosco, toda quinta-feira para aprender mais sobre a palavra de Deus. Participe conosco também todo domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é bem mais, às vezes, detalhada do que esse estudo de 30 e poucos minutos que nós fazemos na quinta-feira. Participe conosco também, tá bom? Se você quer que a gente ore por você por algum motivo, você tem algum problema, quer oração, mande-nos um e-mail, orepormim@igrejadocoração.com, e você vai receber as nossas orações. Como Igreja do Senhor, estaremos orando pelas suas demandas. Se você quer contribuir financeiramente também, olha, pastor, eu quero entregar meu dízimo, quero entregar uma oferta para ajudar a igreja, para a igreja prosperar financeiramente, pagar honrar os seus compromissos, né? Pagar aluguel, pagar água, telefone, tudo que a igreja, toda a estrutura da igreja, ela é honrada, ela é paga com dízimos e com as ofertas. Então eu quero contribuir com o meu dízimo. Está aí na sua tela, CNPJ da igreja, número da conta que você pode fazer a sua transferência, né? Está tudo aí para você. Então quero te encorajar, quero te convidar a poder cooperar também, ser cooperador dessa obra. Tá bom? Então agora nós vamos orar. Persevere firme.
esteja firme com Jesus, sem retroceder, e eu vou orar por isso agora. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pelos nossos irmãos que conosco estão conectados pelas nossas redes sociais e pedimos que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. Pedimos, Deus, o Senhor abençoe-os, guarde-os, seja com eles. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está se sentindo desanimado, que está se sentindo triste e às vezes até perseguido por causa das decisões ligadas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz com que essa vida prospere, faz com que essa pessoa cresça na tua presença, com o teu Espírito Santo, e que ela venha se regozijar na perseguição, ela venha se alegrar na perseguição, porque ela é uma serva, um servo que caminha em direção ao teu plano, ao teu propósito. Faça com que a mente dele e dela esteja claro para isso, meu Deus. Como Paulo tinha uma firme convicção de missão e de certeza da vontade do Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã que nos acompanha agora, tenham também essa certeza. Abençoe a família, abençoe, ó Deus, livra do mal, livra de todos os problemas, dificuldades, Pai. Seja com esta casa, Deus, em nome de Jesus, é nossa oração ao Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Até nosso próximo encontro.